Olá, tudo bem com vocês? Mais uma aula, eu diria que pena, porque é a última aula. Nós estamos chegando aí na 16ª aula. Isso mesmo, 16 encontros que nós tivemos aqui. Pela graça de Deus, nós estamos completando esse primeiro material, essa primeira revista. E hoje a nossa última aula, a pergunta é o seguinte: como construir a minha vida cristã? Vou aqui na outra câmera para falar mais de pertinho com vocês. Guarde no coração, versículo para você guardar aí no seu coração: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago capítulo 1, verso 22. Tiago aqui está nos orientando a não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, porque a pessoa que ouve e não pratica, ela está se auto-enganando. É um auto-engano ouvir a palavra, saber que a palavra é poderosa, saber que a palavra vai produzir fé e não colocar em prática essa palavra. Então Tiago está nos exortando que nós, cristãos, precisamos construir a nossa vida cristã praticando a palavra de Deus. Então você ouve uma palavra da parte de Deus e pratica. Você ouve uma canção que tem a Bíblia e aí você tem uma lição, você tem que praticar. E a vida cristã é esse exercício contínuo da prática da palavra de Deus. Hora ou outra eu e você erraremos, vacilaremos, esqueceremos, mas seguiremos praticando a palavra de Deus. A espiritualidade cristã não pode ser resumida em um tempo ou um projeto de armazenamento de conteúdo, não. A vida cristã é prática, é uma dinâmica de Deus em que nós vamos seguindo a Jesus, orientados pelo Espírito, de acordo com a bondade do nosso Deus, fazendo tudo aquilo que o Senhor deseja que façamos. Então agora eu quero caminhar com vocês dentro dessa última aula, como construir a minha vida cristã, tá bom? Então nós temos aqui alguns pontos onde nós passaremos e eu quero ler com vocês conforme o nosso material nos orienta, para que você tenha uma boa base nessa última reflexão. Nós estamos em Mateus capítulo 7 e nós leremos aí a partir do versículo de número 21 e vamos caminhando aí até o final desse texto que diz lá no versículo 27. Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Dá uma olhadinha aí na sua revista, no seu material. O primeiro perigo é o perigo da fé não genuína.
E aí nós precisamos entender que nós não podemos simplesmente ter uma profissão verbal, ou seja, não podemos apenas dizer que conhecemos o nome de Jesus. Nós precisamos viver com Jesus. Dá uma olhadinha aí a partir do verso 21, o próprio Jesus falando: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então não adianta falar que é de Jesus, não adianta falar que é de uma igreja, não adianta falar que conhece a palavra e não praticar a palavra. Não adianta dizer que Jesus é o Senhor e não se submeter ao seu senhorio. Porque veja, se Ele é Senhor, logo quem dá as cartas, quem mostra o caminho e quem tem o plano é Ele e não nós. Então veja aqui, para a gente construir a nossa vida cristã, nós precisamos de muita renúncia. Lembra de Jesus? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A caminhada cristã, ela é construída por esse processo de renúncia, onde eu e você vamos renunciando à nossa vontade, vamos tirando da nossa mente os nossos desejos para cumprir os desejos de Deus. E aí Jesus mostra, entre aspas aqui, a senha. Olha só que interessante. Muitos dirão, Senhor, Senhor. E ele fala assim: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Não adianta falar que é de Jesus e não fazer a vontade do Pai. Não adianta falar que é da igreja e não cumprir aquilo que a igreja ensina. Não adianta falar que é evangélico e negar o evangelho com as suas práticas. Eu gosto de Paulo quando ele fala assim: não me envergonho do evangelho. E eu diria, eu não tenho vergonha do evangelho, mas eu tenho vergonha de alguns evangélicos que não cumprem a palavra de Deus e só falam que conhecem Jesus. Então veja que é uma profissão verbal, ele professa, mas ele professa somente com os lábios, o seu coração não se rendeu ao evangelho. Temos um outro engano aqui, que ele fala a respeito de profetizar, expulsar demônios, fazer milagres, como situações assim de garantia, e o próprio Senhor Jesus vai falar o seguinte: olha, porventura nós não temos profetizado em teu nome, tal, e aí Jesus vai falar o seguinte: nunca vos conheci. Nós não somos chamados para fazer as coisas, expulsar demônios, fazer milagre, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados pelo Espírito Santo para fazer a vontade do Pai e estarmos no centro da vontade do Pai. Triste coisa será ouvir de Jesus: eu nunca vos conheci. Agora, maravilhosa coisa será ouvir de Jesus: eu conheço você. Você aceitou o meu sacrifício. Eu morri na cruz do Calvário e você entendeu essa mensagem. Seja bem-vindo, meu filho, minha filha. Será maravilhoso demais para nós. O segundo perigo é o perigo da fé somente intelectual. Dá uma olhadinha aí a partir do verso 24, que o texto vai dizer o seguinte: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Dá uma olhada aqui, Jesus está contando essa parábola, encerrando todo o sermão da montanha, ou o sermão do monte, como queiram. E esse sermão, ele começa lá no capítulo 5. Nós já estudamos o livro de Mateus e já falamos isso. É o maior sermão de Jesus. E ele conclui esse sermão falando o seguinte: todo aquele que ouve esse grande sermão e pratica, será comparado a um homem prudente. Então veja, nós não podemos apenas conhecer a Bíblia intelectualmente, nós não podemos conhecer as palavras de Jesus intelectualmente, nós precisamos ouvir, conhecer sim intelectualmente, mas praticar essa palavra. Então no Sermão do Monte, por exemplo, Jesus fala: olha, tem duas portas, tem a estreita e a larga, e nós precisamos praticar isso. Nós precisamos praticar a oração, nós precisamos praticar aquela expressão de Jesus: ó, não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e a riqueza, precisamos servir a Deus, as luz e trevas, como jejuar, enfim, muitos e muitos conceitos aqui. Então, como nós vamos construir a nossa vida cristã? Praticando tudo aquilo que nós aprendemos.
Veja que nessa parábola nós temos dois ouvintes, um ouve e pratica, o outro ouve e não pratica. O que pratica é considerado por Jesus prudente, porque ele constrói na rocha. A chuva vem, os ventos sopram e a casa dele não cai. Ou seja, quem pratica, quem ouve, melhor dizendo, quem ouve e depois pratica, está construindo sobre a rocha. As tempestades virão, sim, as lutas virão, sim, mas a casa não vai cair. O outro, ele ouve, mas não pratica. Ele não ouve conselhos, ele quer uma vida mais rápida, ele quer um resultado mais imediato, e aí ele vai construir na areia. Na areia é bem mais fácil, é bem mais rápido construir. Só que, quando a chuva vem, tudo vai cair, e aí na expressão de Jesus, verso 27, grande será a sua ruína. Nós temos dois problemas aqui. O problema é não ouvir direito, atentamente, ou ouvir atentamente e não praticar, e temos os dois resultados. Um resultado, o resultado prudente, é a casa tranquila, não caiu. O outro resultado, grande ruína. Que triste, que feio, não dá. E aí nós temos que pensar no final desse nosso estudo, dessa série de estudos, e pensar como nós vamos construir a nossa vida cristã. Seremos praticantes ou não da palavra de Deus? Se você não praticar, você estará se auto-enganando. Agora, se você praticar, você estará promovendo edificação para si mesmo e construindo a sua vida sobre a base, sobre a rocha. Na areia é fácil, é mais rápido, só que vai cair. Na rocha demora mais, é necessário mais empenho, mas ela não vai cair. Eu oro e peço a Deus que você que me ouve, você que me assistiu, você que tem me acompanhado, que você construa a sua vida cristã sobre a rocha. Ouça a palavra de Jesus, porque é por meio da palavra de Jesus que nós temos fé. É por meio da palavra de Jesus que nós aceitamos o Evangelho de Deus. Faça isso, ouça sim, mas pratique. Tudo aquilo que Jesus falar para você, mesmo sendo difícil, pratique. Foi bom caminhar com vocês e eu espero que essas aulas tenham ajudado vocês, e por isso eu peço que o Senhor abençoe sua vida. Um beijo, um abraço e até uma outra ocasião.